Fala galera, estamos de volta e hoje eu venho aqui também para resolver alguns problemas de matemática, mas principalmente para ajudar você que vai fazer prova aí para a Escola Naval em 2025, né, na qual aparece o conteúdo de álgebra linear. Então o intuito não é fazer um curso completo de álgebra linear, como eu sempre vou dizer aqui no início desses vídeos, mas sim te dar uma introdução ao assunto para que você possa aí fazer uma boa prova, né? Saber o que fazer, aprender novos conceitos. Enfim, é uma forma de ajudar você a ter um conhecimento um pouco melhor sobre esse assunto, que é um assunto pouco visto e provavelmente nem visto nos ensinos médios da vida por aí nas escolas. Só mesmo quem estuda ou no ensino superior álgebra linear ou para a escola naval acaba vendo esse assunto, tá? Eu pelo menos desconheço colégios do Brasil que ensinem isso porque faz parte do currículo ou porque querem dar um conhecimento mais amplo do assunto. O que, na minha opinião, talvez seja até uma pena, porque você pode aprender coisas muito relevantes e interessantes a respeito disso e, querendo ou não, muita coisa que você aplica aí na computação gráfica, por exemplo, tem a ver com vetores no espaço tridimensional, tá bom? Então, a ideia aqui é trazer esse conteúdo para você, falando um pouco sobre isso. E esse primeiro vídeo é mais para dar uma introdução sobre o assunto e falar do que a gente vai ver. A ideia aqui é falar um pouco sobre o plano o plano não, né? Sobre o espaço em três dimensões, né? Três planos XY, XZ e YZ. Ou seja, você vai ter um plano agora para cada dimensão. Ou seja, você vai ter três dimensões, o espaço em três dimensões, também chamado de R3. Então, na verdade, a gente vai falar sobre os vetores no espaço, tá? Ou vetores no R3, que a gente costuma chamar, tá? Então, a gente vai falar sobre os vetores no espaço, beleza? Então, essa que é a ideia aqui, falar um pouco sobre os vetores no espaço. Para isso, eu vou definir com vocês, primeiramente aqui, um espaço em três coordenadas, né? A gente vai falar sobre um espaço dividido em três coordenadas para que fique claro. Então, eu vou pegar aqui as alturas, também chamadas de cotas, vou chamar de Z, tá? E para ficar fácil, para você visualizar a ideia, eu sempre vou colocar o X virado para cá, ó, assim, ó, X virado para cá, e o Y virado para cá, tá? Um pouco diferente do que a gente costuma ver. E por que isso acontece, né? Porque com a mão direita você tem que ser capaz de girar do X para o Y. Isso tem a ver com aquela regra da mão direita que você aprende lá em física para calcular campos magnéticos, enfim, tem a ver, tá? Então aqui, ó, girando do X para o Y, você tem que ser capaz de fazer isso com a mão direita. Então, você girando com a mão direita, você tem que conseguir ir do X para o Y, tá? No sentido anti-horário, beleza? Essas três coordenadas X, Y e Z têm eixos perpendiculares entre si 2 a 2, fazendo com que aqui, né, você tenha um plano ortogonal, né, um plano cartesiano ortogonal, aqui outro, né, e na vertical, na horizontal, e assim, né, YZ, XY e XZ, que é assim, tá? Três planos, assim, daqui para lá para trás, né, continuando aqui, ó, certo? Na vertical e na horizontal, tá bom? Então são os três planos aí que a gente tem, tá bom? E aí, claro, né, quando eu vou representar pontos nesse plano, o que que a gente vai ter? A gente vai ter três coordenadas e não duas. Então, por exemplo, se eu tenho um ponto aqui, ó, né, que aqui vai aparecer em três dimensões, ele vai estar aqui, ó, com coordenadas em X, em Y e em Z. Então, ele vai ter três coordenadas representando ele, né? Então, vou colocar assim, ó, para ficar claro, X, Y e Z, tá bom? Então, esse cara aqui, ó, ele tá, na verdade eu coloquei aqui, mas tinha que ser mais para cima, assim, ó, X, Y e Z, né? Beleza? Então, vamos colocar aqui, ó. Aqui você vai ter Z, vamos chamar aqui de Z0, aqui, ó, vamos chamar de Y0 e aqui, ó, de X0, beleza?
Então, juntando essas três coordenadas, a gente vai ter um cara que está aqui no espaço, né? Ele vai estar em relação ao z nessa cota e projetando aqui na horizontal, vamos dizer assim, você vai ter um cara que está vindo para cá e para cá, tá? Eu tentei ligar aqui mais ou menos os três para ficar clara a ideia, mas a ideia geral é essa, tá? Vou tentar tirar isso aqui, pronto, para não ficar tão poluído, tá bom? Então dá para entender aqui de maneira geral que um ponto no espaço agora, né, vamos chamar esse ponto aqui de P, ele vai ter coordenadas x0, y0, z0, tá? E o que a gente quer? A gente quer definir que quando você vai juntar tudo, você vai ter alguém que vai ligar esse cara, ó, à origem do plano, né? Esse cara vai ser o vetor que une a origem do espaço, certo? Ao ponto P. Então, o vetor que liga a origem do espaço, né, ao ponto P, né, vai ser o vetor cuja extremidade é P, beleza? E O é a origem. Obviamente, né, isso acho que fica bastante claro aqui no começo. Esse O, né, ele vai ter coordenadas 0, 0, 0, né? E aí a gente sabe que ele é a origem do espaço, tá? Nesse caso, beleza? Então, 0, 0, 0, origem dos espaços e P, x0, y0, z0. Bom, muito bem. Então, uma vez feito isso, definidas essas ideias, né? Você tem o plano xy, xz, yz, né? As coordenadas e tudo que eu falei. Você pode agora definir o vetor OP. Quem é o vetor OP? OP é o vetor com origem em O e extremidade em P, onde P é um ponto do espaço. O é a origem dos espaços. E ele, certamente, será definido pela diferença entre x0 e 0, tá? Ó, x0, 0, y0, 0 e z0 e 0. Tá? Eu coloquei assim para ficar claro para você que qualquer vetor vai ser definido dessa maneira. Obviamente, né, isso aqui vai resultar em quê? Isso aqui vai resultar em OP igual a x0, y0, z0, tá? Pô, Léo, mas aí não dá para confundir o vetor OP com o ponto P? Não, porque o ponto P, né, na verdade, sim e não. Ó, por que não? Porque OP representa o vetor, pode ver que eu botei um sinal de igual, o vetor cujas coordenadas, né, são x0, y0 e z0. Isso significa que esse vetor, quando centrado na origem, né, ou seja, quando começando na origem, termina em x0, y0 e z0. Por outro lado, por que sim? Porque esse P, né, que dá o ponto x0, y0, z0, corresponde, na verdade, a quem? A extremidade de um vetor que tem o começo na origem e termina nele. Ou seja, tanto faz se P é um ponto ou se OP é um vetor, porque você vai definir isso pelo contexto no qual você estiver estudando. Quando você estiver estudando e ele te der lá um vetor, você vai saber o vetor OP, ou o vetor U, ou o vetor V, ou o vetor Z. Você vai saber o que é. Um ponto assim, 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 você vai saber que é um ponto. Via de regra, eu, Leonardo, prefiro sempre colocar o igual para diferenciar ponto, né? Quando é ponto eu não coloco igual e quando é vetor eu coloco o igual. Para quê? Justamente para diferenciar, tá? Então isso aqui é o vetor com origem em O, extremidade em P, beleza? Então vetor com origem em O e extremidade em P. Fechou? Daí fica fácil de entender, né? Bom, mas e se o vetor não estiver centrado na origem? Se ele estiver, por exemplo, começando num ponto A e terminando num ponto B? Bom, aí você vai fazer que o vetor definido por A e B, com origem em A e extremidade em B, ele é
Então, ó, digamos que agora eu tenho um ponto A com coordenadas xa, ya e za, e depois eu tenho aqui, ó, um ponto B com coordenadas xb, yb e zb. Quem é o vetor AB? O vetor AB vai ser o vetor que tem origem em A e extremidade em B, que é xb menos xa, yb menos ya e zb menos za. Ou seja, basta fazer a diferença entre as coordenadas e eu terei o vetor AB. Claro que se eu inverto as coordenadas, faço o vetor BA, eu terei um vetor com as coordenadas negativas, iguais às coordenadas de AB, porém negativas, porque eu vou inverter cada uma das parcelas. E mais do que isso, repare que é possível de forma intuitiva perceber que se xb menos xa é uma diferença ao longo do eixo x, yb menos ya é uma diferença ao longo do eixo y, e zb menos za é uma diferença ao longo do eixo z, é possível estabelecer um novo eixo no qual, né, esse vetor está centrado na origem com as mesmas distâncias. Como, Léo? Pegando vetores que estão centrados na origem com coordenadas aqui que sejam exatamente a diferença. Por exemplo, vamos pegar um vetor numérico aqui para você entender a ideia. Olha só. E aí vem a mágica dos vetores. Eles podem estar colocados em qualquer lugar. Eles não precisam estar centrados na origem. Por que que eles não precisam estar centrados na origem? Porque, como eles são definidos pela diferença, em qualquer lugar que você colocar, você pode escolher um vetor que está na origem, que tem a mesma diferença, e por conta disso tem o mesmo tamanho exatamente. Tá? Então, por exemplo, vamos pegar um ponto, em vez de AB, vamos pegar um ponto CD. Tá? Digamos que o ponto CD não, né? Dois pontos, um ponto C e um ponto D. Vou colocar aqui embaixo, acho que dá para você enxergar, dá? Então, vou botar aqui, ó. C, vamos dizer que o ponto C, ele é 1, 2 e 3, tá? Vamos pegar um ponto D, 0, 1 e 2, tá? Quem é o vetor CD? O vetor CD, ele vai ser o vetor, né, cujas coordenadas vão diminuir as coordenadas de D pelas coordenadas de C. Então, vai ser 0 menos 1. A próxima vai ser 1 menos 2. E a última vai ser 2 menos 3. Certo? Então, deixa eu fechar aqui. Por acaso, eu acabei escolhendo um vetor que tem todas as coordenadas iguais, que são, vou colocar aqui, ó, CD igual menos 1, menos 1, menos 1, certo? Então, tenho esse vetor aí. Mas eu não poderia, veja, pensa um pouquinho, né, reflete aí um pouquinho, sozinho. Eu não poderia, então, já que, ó, OP, olha para isso e olha para isso. Já que OP é o vetor centrado na origem, né, começando na origem e terminando em P, eu não poderia pegar um vetor centrado na origem, terminando em menos 1, menos 1, menos 1, e não seria o mesmo vetor, porque as diferenças são todas iguais a menos 1, menos 1, menos 0, menos 1, menos 1. Ou seja, não importa onde está CD, né? Se ele começa em C e termina em D, onde estão C e D, se eles têm a mesma diferença, serão vetores iguais, que é o que a gente vai ver depois. Mas eu já estou adiantando a ideia para você, né? Então, vetores não precisam estar centrados na origem para que você tenha eles bem definidos. E, né, falando isso de outra maneira, qualquer vetor em qualquer lugar representa, né, o mesmo vetor desde que tenha as mesmas coordenadas, porque eu sempre posso pegar esse vetor, viajar pelo espaço, né, ficou quase poético aqui, viajar pela essa região aqui,
que é o espaço de fato, e colocar ele na origem e eu terei o mesmo vetor, tá bom? Então essa foi a nossa breve introdução aí, 15 minutos, só batendo um papo sobre vetores, para poder te ajudar aí com a prova e te dei um exemplo aqui, né, de como você pode obter os vetores a partir de 2 pontos, tá bom? Então é isso, fico por aqui até o próximo vídeo, um grande abraço e eu espero ter ajudado e tchau!